Olá, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos a esse momento, não é? Hoje a gente vai fazer um passeio aqui com a nossa amiga Denise Herr, uma xará minha que mora lá no Canadá. Não sei qual é a sua atitude em relação a, assim, quando você está viajando, faz um caminho longo, o que você costuma fazer? Muito embora hoje as pessoas ficam sempre focadas no celular e tal. É bom olhar para fora, né? Observar a natureza, enfim. Olha só aqui a realidade da nossa amiga e do marido dela. Eles saíram de casa ali de Alberta, Canadá, em direção à casa de um filho que mora no Alasca. E estão a uma distância de uns 3.200 quilômetros. Então são muitos quilômetros para viajar em 3 dias. Mas a distância e as horas, elas vão passando, né? Então ela, a Denise, e o esposo dela, o Larry, eles têm um combinado. O Larry ia lendo para ela e ela ia fazendo perguntas para ele sobre curiosidades de guias de viagem. Eles iam contando os animais selvagens que iam avistando no caminho para assim conseguirem se manter alertas e se tornar mais conscientes do mundo que está ao redor, né? Para aproveitar mesmo o que existe ao redor. Então ela pegou um pequeno caderno na bolsa dela e começou a olhar aquilo que estava ao redor. E de vez em quando, por exemplo, na vizinhança dela, eles conseguem observar porco-espinho caminhando pela estrada. Elas que uma vez um par de castores atravessou rodovia. E ela sabia que em 9 horas eles poderiam ver, por exemplo, ovelhas de pedra lá no parque provincial Stone Mountain. E que no dia seguinte eles poderiam observar bisões na floresta perto das fontes termais de Liard. Mas eles esperavam também encontrar 1 ou 2 coiotes, quem sabe, alces, ursos negros, ursos pardos, assim por diante. Só que o que estava acontecendo? Os quilômetros iam passando de forma rápida e eles não conseguiam ver nenhum cervo, por exemplo, ali pelos campos. Ela ficou intrigada com isso e perguntou para o esposo, né? Escuta, qual é o comprimento desse rio aqui? Porque, na verdade, a gente não viu nenhum urso ainda. E o terreno mudou, né? A geografia mudou. E daí, nesse momento, ela começou a dirigir. E o Larry, mais uma vez, estava lendo para ela, enquanto ela ia dirigindo, examinando as estradas. E ela começou a reclamar. Não acredito, nada de bichos, nada? Como assim? Nem um porco-espinho, nem um coiote, nem um cervo, nem um urso, nem um alce? Nada? Nada não. Tinha muitos esquilos por toda parte. Aí o marido respondeu para ela, olha, eu achei que a gente ia fazer uma viagem, além de ler, nós íamos contar os animais. O critério não era saber o tamanho dos animais, né? O animal não precisa ter pelo menos 1 metro de comprimento, como um porco-espinho, ou não precisa pesar 900 quilos, por exemplo, como um bisão. Um bisão é tipo de um boi, né? Enfim. Mas está cheio de esquilos aqui. Os esquilos são pequenos, eles têm mais ou menos 25 centímetros de comprimento, não pesam nem meio quilo, mas eles não são animais? São. Então, vamos observá-los e vamos contá-los. Aí naquele momento a Denise disse que viu, olhou para ele, então é o seguinte, melhor você parar de ler e continuar contando, porque tem muito esquilo nessa estrada. Bom, o que a gente tira de lição dessa história? É o seguinte, gente, às vezes a gente fica com a cabeça focada numa coisa, a gente tem uma ilusão, a gente tem um sonho, né, que às vezes não é real, que é irreal, e fica tão assim focado naquilo que a vida vai passando e você não percebe as coisas, né? Às vezes a gente tem expectativas muito altas e a gente se decepciona. Então fica a lição aqui que nessa estrada da vida a gente precisa focar, pensar no hoje, tudo bem, vamos pensar no futuro, mas é preciso viver o hoje, olhar ao redor o que nós temos, apreciar, viver o momento, aproveitar as pessoas, o que elas podem nos oferecer, o que nós podemos oferecer, porque é isso que constrói e torna a vida realmente bonita, a caminhada proveitosa. Pense grande, pense, mas coloque as expectativas num nível adequado, para que você não se frustre igual a Denise na viagem dela, querendo enxergar um monte de bicho diferente quando só tinha esquilos e daí deixou de aproveitar a alegria dos esquilinhos, porque o foco estava muito distante. Né? Vamos cuidar desse detalhe da nossa vida, tá bem? Bom, vamos orar? Senhor Jesus, nos ajude a aprender a ver os detalhes da vida, aproveitar a ver o dia de hoje,
viver cada momento, cada segundo com intensidade, para que a gente encontre significado nessa nossa existência. Obrigada por isso a Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, até amanhã.